Boa tarde, eu me chamo Leonardo Zenha, estou professor da Universidade Federal do Pará, bem distante aí, né, do polo, pode dizer assim, da UENG, né? E a minha incumbência é falar de uma pesquisa que está sendo realizada, né, no contexto do ensino médio, que tem essa perspectiva aí, o nome dela em específico é Questões Estruturais, Teóricas e Metodológicas face ao impacto sociocultural da hidrelétrica de Belo Monte. E também, não sei se todo mundo sabe, né? Belo Monte é uma barragem, uma usina hidrelétrica, uma barragem que foi colocada no rio Xingu, depois de vários anos de estudo e até hoje traz debates, conflitos, tensões e, ao mesmo tempo, mudanças estruturais, ambientais, populacionais para toda essa região que é a região de Altamira, que tem a Transamazônica, né? E o Rio Xingu, que a gente chama ele a região do Transxingu, né? Que de certa forma vai abarcar algumas cidades, Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Mós, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu, que eles chamam de Amazônia Paraense, né? Então, esse é o primeiro ponto de um contexto inicial. A pesquisa ela tem financiamento da FAPESPA, e a gente está fazendo essa discussão, principalmente dos impactos. É uma pesquisa inicial, a gente tem um ano de pesquisa, mas tem muitos dados a serem levantados. Um dos primeiros pontos que eu acho que, no caso do ensino médio, a gente tem essa perspectiva da melhoria, há uma necessidade de melhoria do ensino, do aprendizado. De certa forma, o Pará ele tem um dos piores índices, né, no INEP, em relação à questão das unidades da federação, né? No caso do ensino médio em específico, de conclusão do ensino médio, o Pará está em último lugar, então é um contexto complicadíssimo que a gente se encontra. E, ao mesmo tempo, no caso específico da região, ainda o impacto de Belo Monte, que nos últimos. Belo Monte começa em 2012 e termina em 2017. Tem gente trabalhando agora só na usina, mas de certa forma, as mudanças estruturais na cidade, como foi dito, são gigantescas, né? Inclusive, eu venho para cá no final de 2016 com a abertura de vagas da Universidade Federal do Pará, fruto ainda do Reúne, mas também que tem com essa perspectiva de avanço tanto da educação básica quanto do ensino superior. Como eu disse, a pesquisa é uma pesquisa inicial, né? Então, como é que a gente está estruturando essa pesquisa? São várias áreas, tem gente da geografia, da matemática, das linguagens e tal. Eu sou da pedagogia, mas vou ter um recorte específico nas tecnologias da informação e comunicação. E um dos dados que vem sendo colocado, o ensino médio, ainda existe uma carência muito grande de escolas do ensino médio. Aqui nós temos o ensino médio, tem um outro programa que chama SOME, que é mais específico para as escolas do campo, mas a sua maioria são de escolas do campo, né? De certa forma, há essa defasagem. No caso do SOME, que eu estava dizendo, o SOME é uma escola, aquelas escolas temporárias, o professor vai para uma localidade mais distante
e aqui todas as localidades são distantes. E depois disso, ele dá essas aulas, aulas de matemática, aí 10 dias dando aula, depois vai embora, aí vai outro professor. Então, essas dificuldades pela localidade e pelos professores. Então, esse é um contexto complexo, né? Eu acho que em primeiro lugar tem que ser colocado. E também complexo pela diversidade, né? Eu estou até com uma pintura no rosto, estava tendo aqui o encontro Amazonas Centro do Mundo ontem, que terminou, discutindo justamente que a Amazônia nós queremos, que envolvimento, nem é desenvolvimento, né? Porque de certa forma a região também ela passa por ciclos de desenvolvimento, né? Primeiro com os soldados da borracha, depois com as transamazônicas e agora com o Belo Monte, muito nessa perspectiva de, pode dizer assim, commodities, né? Exportação ou desenvolvimento predatório, né? Então, são esses elementos complexos dessa região. E no caso da pesquisa em específico da cultura digital, das tecnologias, inclusive a gente vem acompanhando isso, um dos primeiros pontos é que depois, né, essas contradições, então, ao mesmo tempo que a barragem ela traz essas mudanças, essas transformações em curto período de tempo, inclusive com migrações, né? Inclusive essa obra que está aqui atrás vai dizer um pouco dessas coisas das migrações e tal. É um livro que eu posso até deixar um pouco os teóricos que a gente está utilizando. Mas ao mesmo tempo, com a barragem, e devido a esse processo, dessa perspectiva de conexão, o que não tinha conexão da internet, os dados estão nos demonstrando, que existe uma transformação da cidade na perspectiva que antes tinha uma característica mais rural, hoje ela vai se tornando mais urbana. Altamira ela passa de 100 mil habitantes, chegando até 150 em curto período de tempo, mas uma cidade extremamente extensa, a maior cidade de extensão é Altamira, mas e que na verdade a população ela se transforma e o seu modus operandi culturalmente falando de vida ele está se transformando. Então o acesso à internet, o acesso às tecnologias da informação e comunicação, ele traz novos elementos diante dessa diversidade, né? Nessa inter-relação de novas identidades ou de identidades múltiplas que vão ainda se transformando e com essa conexão veloz, né, da internet, da infraestrutura, mesmo sabendo que ainda nós estamos numa região de conflitos de terra, de conflitos minerários, de conflitos madeireiros. Então, esse é um pano de fundo, né, diante desse processo. No caso, os jovens já foi considerada uma cidade, a primeira cidade mais violenta do Brasil, mas com umas localidades em cima dos RUCs, que são os reassentamentos urbanos, que são as famílias que foram remanejadas de Belo Monte, né? O que a gente percebe é que os jovens, numa perspectiva de uma característica geral ou de conexão, inclusive com os jovens do Sudeste, eles estão usando a rede, eles estão usando o WhatsApp, eles estão produzindo música para a rede, rap, embolada e tal, mas ao mesmo tempo as estruturas das escolas ainda de forma precária, as estruturas da cidade ainda de forma precária. Vamos pensar a questão do esgoto urbano, essa discussão. Então, como que na verdade a cultura digital, ela na verdade ela tem essa perspectiva de apropriação do jovem, mas ao mesmo tempo a infraestrutura que tem que estar posta, né, ela ainda deixa de desejar no ponto de vista das políticas públicas, né? Então ainda tem essas contradição, mas
a gente percebe a gente na pesquisa, né, que a gente está utilizando muito o método multirreferencial do Arduino. A gente trabalha muito com a questão do cotidiano, com a pesquisa sobre o cotidiano. Então, como que esse cotidiano desses sujeitos da escola, o docente, os estudantes estão em transformação, que é um vulcão, pode dizer assim, né? O evento que estava ontem justamente estava dizendo um pouco isso, né? A Amazônia, centro do mundo. Então, é esse vulcão que essa pesquisa tenta não capturar, mas trazer, né, para esses elementos. A gente vai discutir muito, né, aí com autores Castells, Preto, Edmé Santos, da cultura digital, mas ainda carecendo de alguns autores amazônicos, ou como entender essa Amazônia a partir desses autores, né? Diante dessas transformações, como eu disse, extremamente intensas, ou em pouco período de tempo, muitas transformações ao mesmo tempo, né? E aí, essa é uma discussão que exige um grau de complexidade. A gente está utilizando também vários instrumentos, né, desde de questionários fechados a acompanhamento nas redes para pensar como que essa cultura digital, ela nesse processo, no contexto do ensino médio, porque aí tem os jovens, que é um pouco esse foco, né, as juventudes, como diria aí vários autores, Ariel, essa juventude nessa complexidade, que aqui é complexo, né? Camponeses, ribeirinhos, quilombola, indígena, imigrantes urbanos, essa efervescência, eles vão trocar para a construção, em cima dessa cultura digital, para a construção de outros referenciais, outras referências. Né? Então, que referências são essas? A gente entende, a gente está chegando um pouco que vem muito novo, muita coisa nova, essa internet, esse acesso com maior banco de dados, né, é algo muito efervescente. E os jovens estão nesse processo. Tem algo gerais que eles estão discutindo, né? Política, homofobia, desejos, vontades, trabalho, e ainda no pano de fundo desse contexto do ensino médio, esse governo e suas políticas que a gente entende complicadíssima, né? O governo Bolsonaro e o ministro da Educação, péssimo. Além disso, outro dados, entende a complexidade, né? A gente está falando aqui um pouco, ainda vem a reforma do ensino médio, que pelo que a gente está percebendo, os professores muito apreensivos, né? Muita coisa a se fazer, mas ainda nenhum rumo. De certa forma, no papel vem uma ideia de rompimento, de quebra de disciplinas, mas como se vai se dar isso na prática, né? Então, são todas essas tensões postas, de certa forma, e agora com essa coisa da rede. O que a gente percebe é que a comunicação aumenta, mas muitas vezes são vozes quase únicas, devido a essa diversidade e muitas vezes o não entendimento dessa complexidade. Então, ao mesmo tempo, você tem o acesso muito grande, que é importante, é necessário, enfim. Mas e o entendimento dessa diversidade dessa região? Além, como eu disse, indígena, quilombola, extrativistas, ribeirinhos, imigrantes, extensões territoriais, desigualdade social, grileiros, desmatadores de terra, conflitos. Então, é uma complexidade, baixo em desenvolvimento humano, mas eu vejo que as escolas estão nesse processo de implementação da internet, das tecnologias, os jovens e a cidade como um todo, e mudanças muito fugazes e rápidas. Eu acho que é isso, assim, a gente está tentando
conversar mais e trazer mais elementos. Mas é diante dessa complexidade, como esses elementos socioculturais que a gente entende que a rede é isso, né, que as tecnologias são isso, vai trazer à tona até para a rede essa efervescência. E aí os conflitos são inerentes, né? Ontem mesmo na Amazônia do Centro do Mundo, vários grileiros, vários desmatadores, pistoleiros que tentaram confrontar essa ideia de Amazônia que não pode desmatar, que na verdade é isso, né? Não é porque a Amazônia é o centro do mundo. A Amazônia é o centro do mundo porque é necessário vida, né? É necessário água, é necessário ar, né? Então é necessário esse processo todo. Então, essa complexidade que a gente queria trazer, sei que ainda não tem uma coisa muito fechada, né? A gente entende que essas transformações estão nesse ritmo acelerado, ok? A gente está dando essa disciplina, eu sou toda a disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação, e a gente está trabalhando um pouco isso, né? Tem que ter um texto nosso no Prelo sobre essa discussão, como que essas tecnologias na Amazônia ela toma essas dimensões e consegue potencializar, mas ao mesmo tempo como que as pessoas elas estão nesse processo, né? Então é um pouco isso. Muito obrigado e estou à disposição. Meu e-mail é leozenha@gmail.com, znha@gmail.com, e estou à disposição. Muito obrigado.